Boa noite, Vânia, tudo bom? Abrindo o Face aqui do lado para acompanhar também. Se aparece para mim. Andréia, Newton, tudo bom? Deixa eu abrir aqui para acompanhar. Aí, como sempre, se vocês tiverem algum nome aí para vibrar em especial, tá? Por favor, mandar no chat, eu vou acompanhar aqui, vou deixar aqui no computador aberto, aqui no celular fica ruim para eu ver. Boa noite, Mari. Deixa eu ver aqui. Eu vou acompanhando aqui do lado. Os nomes que eu anotei aqui. Eu anotei os nomes que chegam no grupo, sempre anoto, né? Então se tiver mais algum nome, por favor. O volume tá baixo? Tá ouvindo melhor? Eu tava falando um pouco baixo mesmo. Tá melhor, Mari? Boa noite, Cláudio. Jaco Marquese. Legal. Acho que ele já tá na minha lista aqui, mas só pra garantir. Tá aqui já. Beleza. Eu falo um pouco baixo agora que eu tô começando aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Vou esperar mais um pouquinho, né? 7h32. Esperar aqueles 5 minutinhos, né? Lembrando, ó, estamos em vibração. Quem quiser copinho d'água, né? Para fluidificar. Lembrando aqui que eu vou abrir o Evangelho também. Então, quem quiser abrir na página, dar uma lida com calma. Porque normalmente é alguma coisa que a gente precisava ouvir, né? A gente abre aleatoriamente, né? Vou deixar até ele fechado aqui. E vamos ver o que aparece. Para refletir, né? Como o pessoal gosta de falar, é sempre pra gente, né? Não é, não sei quem devia estar aqui pra ouvir isso. Não, é sempre pra gente, tá? Então, principalmente quando a gente pensa assim. Espera mais um pouquinho. Vou falar hoje um pouquinho, pessoal, de como a gente tá seguindo sempre esse raciocínio, a gente tá vibrando, né? E é legal deixar bem claro para vocês por que em alguns momentos lá no centro a gente utiliza certas ferramentas que às vezes vocês podem ficar um pouco assustados quando a gente começa a contar, fazer pulso e bate palma e aplica certas cores em certos lugares. Então eu vou tentar ir esclarecendo, porque uma das coisas importantes na hora que você recebe o passe, né, que isso é cientificamente comprovado mesmo, foram feitos vários estudos, e as pessoas que recebem um passe, que se sintonizam com aquilo, que aceitam, que realmente acreditam, elas têm mais eficácia no passe, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de cromoterapia, né? Eu estava dando uma olhada no livro, acho que é Psicometria e Cromoterapia, agora eu não vou lembrar exatamente, Psiquismo e Cromoterapia, do Edgar Armond. Tá? É um livro bem legal, ele dá uma passagem geral. O Edgar Armond, principalmente quem está querendo aprender espiritismo mesmo, ele é muito didático mesmo. Ele explica de uma forma muito simples, então eu indico livros sobre mediunidade. Eu estou querendo ler Os Exilados de Capela, deve ser legal também. Alguns livros sobre passe e radiações, maravilhoso, didático, com ilustração, explicando fisiologia, tanto do corpo físico quanto do espírito. Então é uma ideia legal. É um autor muito bom. Eu sou até... Eu vejo Edgar Armond, eu já pelo menos quero dar uma olhada para ver como é que é pelo menos dar uma olhada no índice ali, porque deve ser interessante. Deixa eu só pegar aqui mais alguns nomes. A Júlia Esther Tene Marques da Silva vai fazer uma nódulo na manga. Tá. Júlia Esther. Vamos preparar ela, né?
nódulo benigno. Vou colocar aqui na lista, tá, Vânia? Deixa eu puxar aqui. Tem a listinha aqui que é bastante gente, né? Vamos tentar ajudar um pouquinho cada um, o que a gente tiver de melhor. E é por isso que eu gosto de ter essas conversas, para que a gente entre nessa sintonia. Porque quanto mais gente vibrando, mais potencial tem. E quando se fala de vibração, vocês veem na câmera, às vezes, né, pode ser em atendimentos principalmente menores, vocês podem ver uma corrente. E quando a gente está em corrente, isso potencializa muito essa vibração, principalmente quando a gente tem um foco. E falando em foco, o que é o foco, né, no mundo espiritual? A gente fala muito de vibração, de ondas, e ondas existem diversos tipos de onda de rádio, onda eletromagnética, etc. E o que define, né, como é que funciona uma onda? Vou usar um pouquinho só a lousa hoje, mas por um exemplo. Isso aqui é um comprimento de onda. Então uma onda, de um pico até o outro, isso aqui é o comprimento da onda. Então comprimentos longos são exatamente o contrário da frequência, que a frequência é quantas vezes ela se repetiria aqui dentro desse comprimento. Então, por exemplo, se eu tivesse uma onda com uma frequência mais alta comparando com essa, ela seria assim. Tá. Então, seria, vamos dizer, dentro do mesmo ciclo, ela se repete muito mais vezes. Tá? Isso foi sendo estudado aí ao longo do tempo, e o que é legal é que tudo se relaciona no final das contas. Tá? Então, a gente começa com esse conceito aí de frequência mais alta e mais baixa, tá? Então vocês podem ver que meio que intuitivamente, quando vocês estão conversando, às vezes vocês falam uma paisagem azul, de um mundo cor-de-rosa. O mundo não é nem um mar de rosas, né? As pessoas gostam de falar muito esse tipo de coisa, né? E quando você pensa naquela tarde cinza, escura, tá? Isso é porque essas cores realmente elas têm um efeito na nossa percepção do mundo e etc. Tanto que você pode ver que escolas infantis, principalmente, evitam você colocar... Às vezes tem uniformes vermelhos, não são adequados, mas evitam colocar uma cor vermelha numa sala de aula, colocam um azul que acalma, um branco, né? Então, essas cores, o que acontece? E isso se repete até a gente chegar em outras dimensões. Quanto maior esse comprimento, mais baixa a frequência, certo? E mais pesado, poderia-se dizer, a ação sobre a matéria. Menos movimento, que nem a água, né? A água ali numa frequência mais baixa, ela está ali congelada, aí você vai esquentando, ela vai expandindo e vira... Então eu gosto de fazer sempre essa analogia porque é mais ou menos a mesma ideia. E quando você começa a estudar ao longo da história diversos tipos de formas de ver a espiritualidade, a informação se repete. Quando você começa de baixo para cima, você começa com cores que chama mais vivas, mais quentes. E quando você vai subindo, você vai tendo cores mais suaves ao longo dos chakras, né? Lembrando que chakras são aqueles centros vitais que a gente tem. E cada um desses centros vitais, eles estão conectados a glândulas no corpo físico. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente uma ilustração que é legal do livro Medicina da Alma. Esse livro mostra muito bem aqui os chakras que muitos livros acabam pulando esse aqui, ó. Esse alaranjado aqui, que é o chakra esplênico. E ele é muito importante porque tem muita conexão aí entre o corpo perispiritual e a passagem de energia para o corpo espiritual feita nesse chakra. Tanto que quando a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente ativa esse chakra esplênico. É um chakra importante para trabalhar, principalmente a parte não o pâncreas exatamente, mas o baço aqui. E o baço, se vocês não sabem, ele é um filtro do sangue. Então, esse aqui é um filtro de energia. Então, às vezes você fazer um estímulo aqui, você consegue espalhar uma energia com uma maior eficácia pelo corpo todo. Então, esses aqui são os chakras. Então, você vê aqui, eu tenho uma cor mais viva, o vermelho básico é a cor básica com comprimento de onda maior, ou seja, a mais pesada. E por um acaso, exatamente como as pessoas veem, né, o pessoal que tem gente que consegue ver aura, chakra, etc. Todo mundo descreve mais ou menos nas mesmas cores, mudam algumas tonalidades, mas tem muita repetição. É como o espiritismo, a mesma mensagem sendo repetida, então tem muita gente que diz a mesma coisa.
Aqui no esplênico já começa a ficar alaranjado. Aqui no plexo solar, né, que é o chakra gástrico, que a gente aplica muito nos passos de vocês. Normalmente a gente vem só até aqui, tá? Aqui é muito terra, muito chão. Então, essa parte mais de baixo, a gente vai trabalhar, por exemplo, uma pessoa anêmica, uma pessoa com problemas sexuais. Aí você trabalha mais aqui embaixo, mas a gente evita ao máximo trabalhar porque aqui tem muita energia. E a gente já estimula demais isso, né? Normalmente a gente está muito ligado aqui e desligado aqui em cima. Então aí você vai vendo que ela vai suavizando. O verde aqui bem no meio do caminho. E a cor exatamente que tá, as frequências elas vão aumentando junto com essas tonalidades, tá? E aqui até chegando lá no violeta, lá no topo, que é o coronário, tá? E cada uma dessas está ligada numa glândula, por um acaso, e mexe com suas produções hormonais. Então aqui em cima eu tô na epífise ou glândula pineal, né, que a gente chama, que fica lá no meio da sua cabeça, bem no meio aqui. Se eu pegar assim, ó, seria aqui assim, né, apontando mais ou menos nessa direção, um pouquinho atrás da garganta também, um pouco para cima. Tenho aqui a hipófise aqui, no meio que é o chakra frontal, e assim por diante, né? Então todos os hormônios e etc., eles acabam sendo regulados por essas glândulas, e temos cores que têm a ver com essas glândulas. E por que a gente aplica cores em cima de certos locais? Agora você imagina uma câmera mediúnica, certo? E quando eu falei para vocês no começo, quando eu quero ampliar essa potência, se fala muito de ressonância. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem casos, eu até comentei aqui, que pontes são derrubadas porque um vento passa e cria uma ressonância com essa ponte, né? Uma mesma frequência, e isso derruba uma ponte com vento, tipo, com uma energia que não te derruba no chão, porque entrou em ressonância. Então quando a gente tá... E se fala muito ressonância, né? Porque você entra numa ressonância. E normalmente a gente quer evitar as ressonâncias ruins quando a gente está fazendo um trabalho desobsessivo. Mas quando a gente está numa câmara e a gente está tentando elevar as energias, e quando a gente vai vibrar agora, a gente quer entrar em ressonância, a gente quer vibrar de uma forma, né, que seja condizente. E agora imagina você lá, o Roberto dirigindo o trabalho, vocês veem que ele fica comentando, ele intui, então tem muita base teórica que o Roberto já sabe, né, que em certos órgãos, em certos chakras, a cor tem que ser essa ou aquela. E existe também o lado intuitivo, a percepção dele. Por quê? Como eu estou falando que a vibração tem a ver com a cor e tem a ver com o estado natural do seu órgão, o que é muito comum em casos de você estar um pouco com problemas emocionais, depressivos e etc., é em certos órgãos você começar a ver tons de preto. Tá? Esse livro mostra muito bem isso, ó, Mãos de Luz. Aí você vê que o pessoal descreve e a gente vai procurar em outro lugar, tá igual. Você vê uma cor meio destoante aqui, ó. Por exemplo, tá vendo essa mulher? Ela tá com problema de cisto, tá vendo? Então ela tem aqui alguns pontos pretos e o vermelho tomou toda a conta aqui, tá vendo? E deveria ser só o chakra vermelho aqui, como tá vendo aqui em cima, aqui um pouco mais equilibrado, mas aqui no básico ela tá completamente, né, tá tendo algum tipo de... Aqui no caso não é nem obsessão, na verdade é um problema de vidas anteriores que não se foi resolvido e tem que ser resolvido agora. Então às vezes é uma auto-obsessão, como eu falei para vocês, animismo, auto-obsessão, alguma coisa que eu tive lá no passado que ficou muito marcado aqui no meu corpo, emocional, né? Uma coisa emocional ficou cristalizado, às vezes eu reencarnei e ainda continua comigo. E às vezes você tem que ir lá para o umbral, por isso que você vai às vezes lá para os charcos do umbral, parece que é uma coisa ruim, mas na verdade é lei dos pesos. Você está com alguma coisa muito densa, você tem que sair, isso tem que sair do seu corpo, você vai lá, retira um pouco, volta, às vezes volta encarnado, tem mais um pouco, termina de expurgar até que o seu corpo esteja leve, livre, para que você tenha uma encarnação boa, uma encarnação saudável e você consiga exercer todo o seu potencial como espírito que veio aqui para evoluir. E por isso que a gente fala muito no caso que a gente tem as prioridades na hora de dar um passe. Quando a gente vai dar um CH, é uma questão espiritual, mas como eu falei, para você ter uma vida leve, saudável, etc., primeiro a gente vai ter que trabalhar um P1. Eu gosto de repetir bastante isso porque assim não adianta você chegar lá você chegar com uma enxaqueca e eu começar a fazer um P3 bem em você. Eu tenho que tratar o seu corpo físico. Você tem que estar em condições de me ouvir, de se concentrar, de se acalmar, porque a gente vai mexer numa ferida lá no fundo. Então, a gente vai fazer né, porque é uma reforma, né? Então, você precisa estar bem fisicamente, prioridades. Então, isso ajuda muito.
Então, como você viu, as cores identificam certos padrões. Então, quando eu quero que um médium aplique uma energia, então você imagina um magnetismo. Aí que Edgar Armond chega falando, o magnetismo, eu venho, aplico uma força magnética, ela vai ser benéfica, só que eu posso sintonizar um pouco melhor. A gente fala muito de sintonia, né? Tanto quando as pessoas vão incorporar, ouvir alguma coisa de algum espírito, ela precisa sintonizar. Tem médios que têm uma faixa um pouco maior vibratória, por exemplo, a Janete provavelmente tem uma faixa longa, ela consegue incorporar espíritos, né? Eu já vi alguns casos diferentes. Não acompanhei muito, mas acredito que ela tenha essa habilidade. Mas tem alguns médiums que é uma faixa meio exata. Tanto que você vê muito em Umbanda, de vez em quando, uma pessoa que incorpora um espírito específico é aquele lá. Né? Eles trabalham juntos, né? Não é melhor ou pior, é diferente, simplesmente assim. Às vezes é um trabalho que eles se comprometeram. Mas pela Dona Zuleika, pode deixar. Mas a questão é de estabelecer uma vibração. Então você está com uma câmera inteira, um monte de pessoas. Como a gente falou, cada pessoa é única. Cada pessoa teve um dia diferente. Eu me estressei no trabalho, o Cláudio estava lá no trânsito, teve um estresse, a Suzete teve um dia maravilhoso, a Vânia também, e crise, etc. Todo mundo, Carlos. Então cada um teve seu dia, um ficou com a família. Então, e eu chego lá e eu preciso harmonizar isso tudo. Entendeu? Para que o passe seja dado de forma adequada. Então, uma forma de guiar isso é falar, ó, faça uma projeção na cor tal. Aí todo mundo já, opa, cor tal. Isso, você começa a criar, né? É uma ferramenta para você começar a criar. Pensa numa situação tal. E como a gente sabe trazer emoções de situações, cada pessoa tem uma visão diferente. Então é difícil. O que é amor para mim, o que é amor para o outro, o que é meio subjetivo demais. Agora uma cor é uma cor, né? Então, eu vou até mostrar aqui algumas cores básicas. Eu tinha colocado aqui porque eu queria que vocês mentalizassem. Mas é que eu estou desorganizado hoje. Esse aqui, ó. A gente fala, quando está falando de cromoterapia, algumas cores básicas, né? Tá pequeno, mas dá para vocês terem uma noção, né? As cores primárias aqui em cima, amarelo, RBG, sabe que vocês não... Esse aqui é amarelo, azul e vermelho. Aí daí vai sair o verde, o laranja, né? As misturas de cores. Então, aqui você misturando, você tem essas três. Misturando essas três, você começa a ter também essas cores quaternárias. Então, tem variações de cores. Porque, às vezes, por exemplo, eu estou num órgão e vamos dizer que, por exemplo, você está precisando de uma vibração e você começou a escurecer aquele órgão. Por exemplo, você precisaria de uma tonalidade verde escura, você tem um verde ali com os pontos pretos. Você aplica um verde claro, uma tonalidade um pouco mais clara que vai puxar. Às vezes você vai trabalhar com tonalidades diferentes. Tá? E aí quando a gente aplica isso ao longo dos chakras de vocês veem que quando a gente vai dar o peão em vocês, a gente desce com as mãos e a gente vem descendo dos dois lados do corpo, né? Mentalizando, e o Roberto vai falando entre o bulbo coronário, né, entre o bulbo frontal, depois a gente vem entre o humeral e o cardíaco. Então, por quê? Você vê que ele sempre fala uma cor para os dois. Então, todo chakra que você tem uma saída do lado contrário, tá vendo? Então você tem, né? E aqui a ligação lá com o chão. Aqui a gente não mexe durante o nosso trabalho. Só se for um trabalho muito específico, tá? Mas a gente vai aplicando ao longo. Quando a gente chega aqui, mais no campo mental, chega aqui, a gente já tá falando de tanto do cardíaco, mas também na parte de pulmonar, circulatória, etc. Tá? Então, mas para dar uma... Deixa eu anotar aqui alguns nomes. Eu vou anotar vou anotar aqui, senão eu vou perder, pessoal. Vou botar uns nomes aqui que estão aparecendo. Senão a conversa estende e eu vou perder esses nomes. Tá? Então a gente vai fazer hoje... Por que eu estou falando disso também? Porque, como sempre, eu gosto de colocar uma prática aí, né? Lourdes da Silva. Tá? Colocar uma prática aí, colocar na prática da nossa vibração. Porque você vê que a gente começa a falar de algumas cores durante essa vibração. Eu vou falar especificamente de algumas, porque a gente vai usar hoje, tá? Então, tem diversos materiais. Eu indico muito esse livro do Edgar Armond. Eu achei ele em PDF, mas em espanhol, então vai ter que dar uma gastada no espanhol para ler. Um pouco enrolado, né? Eu confesso que o meu espanhol é tipo o inglês do João Santana, mas foi bom, deu para dar uma praticada. Então, a origem das cores é uma coisa interessante. Isso é legal. A origem das cores, o que se diz, né? É que a cor única ali do nosso Sol, do centro dele,
se ele não tivesse incandescente, é uma cor branca. E quando ela explodiu, se gerou esses planetas aqui. Então, se você for ver em todos os minerais aqui, né, o que criou cada dos minerais são os minerais que formaram a Terra, são variações da cor branca. Então, você pode ver que todos os feixes do arco-íris e etc., tudo isso vem dessa cor branca. Então, tem uma ligação com o Sol. E a quantidade de chakras que nós temos também tem ligação com o tamanho do nosso planeta e quantas vezes a distância dele chega até o Sol. Porque a gente fala desses chakras primários, mas nós temos mais de 100 chakras, tá? A gente fala desses chakras que são os fundamentais, como se fossem os nossos grandes órgãos, mas a gente tem chakra pelo corpo todo, muitos chakras, tá? E a gente faz a aplicação nesses principais, que são centros de força que vão espalhar essa bênção, essa saúde aí pro resto do corpo de vocês. Tá? Deixa eu ver se tinha uma coisa importante. Sim, eu queria falar de algumas... Ah, tá. E como é que se começou a enxergar isso, né? Isso já aconteceu, já vem acontecendo há muito tempo, mas algumas pessoas têm a capacidade, né? Você já viu, de enxergar a aura. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas tem muita gente que tem. E as informações se repetem. Então, o que acontece, pra você ver como te entrega isso, tá? Então, quando a gente tiver mais evoluído, as pessoas estiverem enxergando um pouco mais, vai ser complicado. O que você pensa? Porque o que acontece? Nós temos o nosso perispírito, né? A gente tem o nosso corpo, a gente tem o nosso duplo etérico, que é tipo uma camadinha leitosa, que ainda é matéria, o perispírito, e aí a gente tem a aura ali, que é esse corpo assim abaloado, assim, ó. É tipo um balãozão, assim, ó. Tá? O que acontece? Quando eu tenho um pensamento, um sentimento, isso passa do meu cérebro para o meu perispírito, isso reflete na minha aura. Ou seja, a minha aura diz muito, a cor da minha aura, para quem já, né, em níveis mais elevados, um espírito vai olhar para você e vai saber mais ou menos o que você anda pensando, o tipo de pensamento, etc., o tipo de sintonia que você tem. E aí tem alguns tipos de aura, até eu vou falar para vocês aqui, mas não vem muito a questão, mas tem uma ouro um pouco mais branca, uma pessoa que está mais conectada ali com a região mais alta, mas é legal, uma coisa que se cita muito, que daí que vem aquela outra conversa de um outro livro legal que a gente tem aí, que é esse aqui, ó. Nova Terra, esse livro legal, da Mônica de Medeiros, tá? Então ele fala dos índicos e cristais. É exatamente uma cor de aura que vem se percebendo ao longo de muito tempo, muitas pessoas vendo, em crianças mais ou menos no mesmo... As índigo, o que eles dizem, são crianças extremamente inteligentes, são crianças que são meio revolucionárias, com ideias novas, desafiam, e tem alguns problemas um pouco mais emocionais, o autoconhecimento não tão desenvolvido. Alguns problemas emocionais, dá uma estressadinha, tal, normal, né? Ainda mais quando cai num planeta de provas e expiações, você vem com aquela ideia muito de que tudo vai ser corretinho e não é. Você tem que ter paciência. E os cristais já tem mais ou menos a mesma característica, mas já são espíritos um nível um pouco mais de autoconhecimento maior. Então eles têm também essa inteligência, mas são mais calmos, mais tranquilos, né? Então são espíritos que vieram, dizem aí, de muitos de outros planetas, ou até daqui mesmo, com um nível evolucional um pouco maior, para ajudar nessa fase de transição. Começaram a encarnar muito desde 1960, se eu não me engano, e vem aí de 2000 para frente encarnando muito mais, tá? Para ajudar nessa fase de transição. Então, mais ou menos para a gente situar que corpo que é. Não é o corpo igual ao nosso, a gente vai ver mais essas cores nos corpos um pouco maiores. E quando a gente aplica a cromoterapia, a gente aplica no perispírito, do perispírito vai para o corpo físico. Por mais que eu esteja com a minha mão direta ali no seu corpo físico, esse é o caminho, tá? Então ela vem de um para outro, para ter mais eficácia. E aí a gente volta para o equilíbrio, lembra? Então eu estava com uma cor diferente, quando eu estava falando de passe no trabalho passado, né, na vibração passada, lembra que a gente tem que voltar tudo para o equilíbrio? Então a célula volta para o seu equilíbrio normal, né, para a sua vibração normal de funcionamento, o corpo se equilibra. Então você vai aplicar uma cor igual à cor normal de toda aquela região ali, né? Ou uma cor que, por exemplo, como eu falei, se é um verde escuro e estava com os pontinhos pretos, eu jogo um verde claro para trabalhar em cima desses pontos pretos. E outras técnicas aí. Então são diversos casos. Hoje eu vou falar de 2 casos, tá? Eu não tenho a cor aqui, mas a gente vai aplicar o seguinte. Para problemas pulmonares,
por um acaso são um problema no nosso planeta inteiro, você usa esse laranja aqui, tá vendo? Eu vou pedir para vocês mentalizarem ele. Não vai ficar muito bom para ver, mas é um laranja bem padrão aqui, tá? E a gente vai aplicar ele no pulmão, tá? Vai vir desde baixo no pulmão, vai subindo, vai vir pela traqueia e vai sair aqui, ó, pela narina. Eu vou conduzindo vocês quando a gente estiver vibrando. Tem algumas pessoas com Covid aí que a gente vai vibrar por elas. Se tiver alguém que você conhece, pode mentalizar essa pessoa especificamente. Eu vou mentalizar alguém X aí, eu tenho um nome aqui, eu acho que tem, então, mas mentalize alguém. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que está no hospital, eu vou mentalizar ela, 2 pessoas inclusive. Então a gente vai, durante a nossa vibração, na hora que chegar na parte específica, a gente vai vibrar esse laranja no pulmão dessas pessoas, tá? Na hora que a gente estiver na vibração mais abrangente, 2 cores que têm efeitos... Você pode ver que vocês entram na câmera, a gente tem aquele azul, né? Aquele azul lá sempre acontecendo ali, sempre aceso. Por quê? Porque o azul acalma, esteriliza. Ele é o princípio, qualquer tipo de aplicação, eles sempre usam o princípio de aplicar um azul no ambiente, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai aplicar um violeta, que é uma cor de transformação, no planeta inteiro. Só que quando chegar principalmente no Líbano, que tem muito conflito, a gente vai aplicar um azul. Porque antes de transformar, você precisa serenizar. Então lá a gente vai aplicar um azul. E eu vou conduzindo vocês, tá? Então, o violeta para transformação, a gente tem o laranja aí com essa questão da respiração, o azul para acalmar, e em vocês a gente vai dar um passe. O princípio do passe, eu não posso ser específico porque a gente está à distância, mas o princípio do passe para melhorar a sua circulação é você descer com um verde um verde e um azul por todas as suas costas. A gente vai descer bem devagar, tipo assim, você vai ter que imaginar descendo uns 10, 15 segundos, vai até lá nos seus pés, lá a gente vai colocar um laranja para esquentar. E a gente vai sentir esquentar, tem que prestar atenção e sentir esquentar. E depois a gente vai voltar para o cardíaco e fazer um pouquinho mais de aplicação de verde aqui no cardíaco e no gástrico, tá? Por quê? Quando você tem o seu sistema ali, o seu coração aqui pulsando, o seu sangue joga para cima e desce por força da gravidade. Só que os seus pés, principalmente você que trabalhou o dia inteiro em pé, pode ver que seu pé fica inchado, etc. Por quê? Porque o seu sangue não tem esse mesmo retorno. Por isso que de vez em quando é bom você colocar a perna para cima, você vê que tem um alívio, né? Então a gente trabalha isso, né? A gente vem acalmando todo o seu sistema nervoso e a gente joga o sangue de volta para cima, melhora essa circulação, trabalha aqui nesses 2 centros aqui que estão a nossa respiração, o nosso sistema digestivo, tá? Então basicamente isso. Falar um pouco, né, das cores, por que a gente aplica, né? Qual que é o sentido. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci, que eu deixo um monte de tópicos aqui. Eu acho que não. Seria isso mesmo, tá? E vamos ler o Evangelho? Vamos ver o que sai hoje. Eu sempre fico curioso porque é aleatório, né? Normalmente eu tomo uma bronca. Deixa eu ver. Deixa eu ver o tamanho desse. Pegar um aqui para isso. Pelos espíritos endurecidos. Prefácio. Opa, deixa eu ver. Eu peguei muito no começo. Deixa eu pegar um pouquinho mais pra frente. Aqui ainda é a introdução. Aqui. Que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos. Não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai,
que vê o que fazes em segredo, te pagará. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou a Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, que para ver as coisas de mais alto que o vulgo é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Essa é a diferença de acreditar, né? Acreditar é realmente você agir de acordo com o que você acredita. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o benefício o proclame sobre os tablados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a benevolência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão tendo o cuidado de deixar perceber o que fazem. Indigna paródia para as máximas do Cristo. Que os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus. Eles também já receberam a sua recompensa na terra, foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, e é tudo que terão. Qual será, então, a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre os benefícios? Aqui. Qual será, então, a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado? Que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua oposição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele. Para este não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bem dizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca em proveito de sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde a censura, porque todo benefício exprobado é uma moeda alterada que perde o valor. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola, de maneira porque é prestado, é humilhar o que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é dedicada à habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Bem
bem profundo, né? A questão a gente tem que pensar muito, né? Tem que pensar bastante. Porque por que a gente está no centro, né? Dando passe. Por que a gente, por exemplo, por que eu estudei e montei essa apresentação? É vaidade? Ou eu estou querendo realmente conduzir vocês, né? Tem que... Porque uma coisa está muito próxima da outra, sabe? Você começa a ficar bom em alguma coisa, você tem uma tendência a ficar vaidoso, né? Você começa a acumular dinheiro, você tem tendência ao seu orgulho lá em cima, ou fazer alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Por isso tem que sempre estar prestando atenção no que a gente está sentindo. E agora nesse momento mais ainda, porque é um momento de vibração, né? Um momento de vibração, não é pela gente, é pelos outros. Então se não for por você, é por alguém que você ama, né? Já que tem tantos nomes aqui. Tem algum aqui a mais? Deixa eu só ver aqui antes de começar. Ah, o capítulo é a página do Evangelho. Desculpa, Suzete. Esqueci. É o capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não tem página aqui? 169. Só tem a página anterior. Página 169, tá? Então, começar aí a nossa vibração. Tá? Então hoje a gente vai, de novo, a gente sempre usa, né? Vamos usar um pouquinho algumas cores aí pelo mundo, por nós, pelos mais próximos também aí, algumas específicas. Mas agora vamos tentar, a gente vai começar a entender um pouquinho mais do porquê que a gente usa essas cores. É pra gente se sintonizar. É muita gente longe, então a gente entra numa sintonia melhor, tá? Então, ó, quem não pegou, se quiser correr, pegar uma água, tá? Eu vou começar aqui. A gente vai se acalmando, entrando numa frequência também, né? Querendo ou não. A gente está em beta aqui, esperto, pensando, conversando, e a gente tem que descer para alfa. E se acalmando, respirando, tá? Vou pedir para que vocês sentem aí nas cadeiras, onde vocês estiverem, mas sentem de forma confortável. Tenta deixar uma postura relativamente ereta aí, tá? Não deixar as costas caídas, tá? Porque a gente está pensando em saúde, então saúde tem mais a ver com uma postura adequada. O seu corpo fala, né? O seu corpo muda o seu estado de saúde, seu estado fisiológico, seu estado emotivo. Então vamos ajeitar essa postura. Descruzar braços e pernas, tá? Para deixar essa energia fluir. Pode deixar as mãos assim, ó, pro alto. Pode deixar assim, em cima das pernas. Eu vou pedir para vocês irem se acalmando, tá? Fechando os olhos. Quem gosta de fechar os olhos, quem consegue se concentrar com os olhos abertos, pode se concentrar com os olhos abertos. E eu prefiro com os olhos fechados. Vamos fazendo 2 respirações bem calmas, puxando em 3 segundos, soltando em 6. Vocês vão fazer agora uma respiração que vocês vão puxar 2 vezes, ó, e solta. Vou pedir para vocês irem sentindo as pernas. O corpo de vocês encostado nas cadeiras, no sofá. Vamos relaxando os ombros, pescoço, os músculos da face. Vai descendo sobre vocês um manancial de bênçãos. Vão vindo lá do alto essas luzes verde e azul. Se você conseguir mentalizar já, tá? Vai descendo. Chega até o topo das suas cabeças. E devagarinho ela vai descendo. Ali pelo bulbo,
da nuca, né? Cerebelo, ali a parte de trás da cabeça. Vai descendo devagar, ele vai esquentando essa região, você vai sentindo um calor. Vai descendo no comecinho das costas. Vai chegando ao meio das costas. Na lombar. Vértebra por vértebra. E vai descendo pelas pernas. Chegando até os seus pés. E aí a gente vai trocar para um laranja. Devagarinho você vai sentindo os seus pés se aquecendo. Mentalize essa cor laranja nos pés, em volta dos pés. Adentrando os seus pés. Seus pés aquecidos, a circulação vai subindo, vai melhorando. E a gente vai imaginando agora, a altura do nosso coração e do nosso plexo solar, os 4 dedos acima do umbigo, uma luz verde. O verde ele é esterilizante também. E uma luz azul, calmante. Nós vamos agradecendo essa bênção. Vamos recebendo também sobre nós, agora uma energia que a gente vai dividir mais, que é uma luz violeta. Essa adentra pelo topo das suas cabeças, vai até a pineal, ali no centro do seu crânio, e se espalha por todo o seu corpo. Essa energia que transforma, essa energia que transmuta, vai desfazendo formas, miasmas, pensamentos. A gente vai, qualquer acúmulo energético vai sendo desfeito, vai se dissolvendo nessa energia, e seu corpo vai se reequilibrando, aquecido, circulação boa, energias transmutadas. Agora está na hora da gente dividir, né? Porque tudo que a gente recebe, a gente tem que dar, seja conhecimento, seja energia, dinheiro. A energia tem que fluir, tem que fazer a coisa certa com ela. Então vamos expandindo e essa energia vai tomando conta de toda a casa de vocês. Primeiro na sala, quartos, banheiros, cada cantinho da casa vai sendo tomado por essa energia. Vai adentrando aí também uma luz solar que queima formas, miasmas, pensamentos. Vai fazendo uma limpeza. Sua casa fica toda esterilizada. Vamos deixando ali o Evangelho aberto para próximas reuniões, onde seja confortável. Eu aqui vou plasmando lá no farol de Ismael uma pirâmide. Hoje vou plasmar ela na cor índigo. Lá dentro da nossa câmara, em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Graças a Deus. Eu vou criando lá uma conexão com os beneditinos em 1, 2, 3, 4. Vocês aí, nas suas casas, se tivermos encontrado algum irmãozinho que esteja aí perdido, indevidamente, vai sendo encaminhado para essa pirâmide no farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Nós vamos mantendo aí a casa de vocês trancadas, bem protegidas, evangelho aberto. Vamos começar a expandir essa energia que transmuta essa luz violeta, vai tomando conta agora de todo o seu bairro. Vai se conectando a outros focos de luz e toma conta de toda a cidade. Se expande por todo o país. Quando a gente percebe, já está em outros continentes e vai tomando conta de todo esse mundo, o planeta todo, numa fase de transição, sendo reforçado com essa luz violeta. Para os que ainda insistem em ter pensamentos fora da vibração correta,
teimam em não mudar. Eles ainda vão chegar no seu momento, mas infelizmente o tempo aqui não vai ser tão grande, mas vai para o lugar adequado, se for necessário. Mas que eles mudem, né? Ainda tem tempo. Vai tomando conta essa luz. Nós vamos aplicando isso. Essa luz azul agora. Lá na Síria especificamente, muitos embates. Quando eu vou fazendo esses pulsos energéticos, vocês vão mentalizando, isso vai potencializando, tá? Por isso que eu tô aqui fazendo isso. E vamos imaginando aquele pessoal ali se acalmando, vamos mentalizando, essa luz azul tomando conta. Ele vai acabando qualquer tipo de energia, esses tons avermelhados que estão por lá, acinzentados. Essa luz azul vai tomando conta. Vai tomando conta de tudo. As pessoas vão se acalmando. O amarelo ele é muito mental. Vamos jogar esse amarelo, especialmente sobre a cabeça dos governantes, para que tomem decisões mais sábias. Vamos dando esse estímulo, que seus mentores se aproximem. Nós vamos aqui vibrando. O Líbano também, desculpa pessoal, de Síria, Líbano também. Vamos fazer esse mesmo trabalho. O azul para toda a população. E o amarelo para esses governantes. Nós aqui vamos vibrando agora também pelos outros países, em especial pelos em dificuldade. Vibrando pela África, que a gente nem notícias tem. Por esses países orientais que ficam fechados em regime. Que eles vão se libertando. Essa luz violeta transformando. Esse pensamento meio feudal ainda vai se desfazendo. Vamos vibrando por nosso país. Vamos agradecendo Ismael, o mentor de nossa casa, que ele vai se aproximando cada vez mais de nossos tomadores de decisões. Ele também é responsável por nossa casa. Vamos vibrando agora pelos que se encontram em leitos de hospital, em especial pelos que têm Covid. Nesses aí a gente vai mentalizar essa luz laranja, que vai enchendo o pulmão deles lá de baixo, vai subindo, tomando conta da traqueia, até as suas narinas. Esse laranja vai se fortalecendo aí nessa região pulmonar e vai expulsando essas infecções, restabelecendo. Mentaliza aí alguém em especial, que você saiba que tem esse problema. Estou mentalizando aqui o seu Viridiano, a Dona Ângeles. Graças a Deus. Vamos fortalecendo aí com essa luz verde esterilizante, esses hospitais, essas equipes médicas, que se mantenha tudo esterilizado, tudo sob controle. Essa luz azul também acalmando esses ambientes muito ocupados, muito movimentados nessa época. Vamos vibrando agora pelo farol de Ismael, pelos nossos atendidos. Eu vou fazendo uma vibração aqui pelos nomes que vocês deixaram. Deixa eu vir aqui. Uma vibração especial pela Delma Salles dos Reis e também pela Cristina dos Reis, essas amigas que nos acompanham de longe.
essas dores de cabeça, que elas vão se desfazendo, que tenham recebido essas energias, essas cores, essas mentalizações, tenham feito esse passo com a gente, conosco. Nair Rodrigues de Oliveira vai recebendo também, já tem recebido, mas vamos fortalecendo esse alaranjado no pulmão, em todo o sistema respiratório. Ele que está com Covid. O José da Silva Bastos, que está no hospital do Parque Industrial. Vamos vibrando pela Maria Tereza Rodrigues, que faleceu semana passada. Uma luz branca, dourada, essas luzes elas conectam a gente com o alto. Que ela seja amparada, bem recebida, que retome sua consciência o mais rápido possível e volte a trabalhar. Que, como dizem do lado de lá, ela não morreu, ela nasceu, né? Do lado de cá que é a prisão, lá é muito mais liberdade, que ela retome sua caminhada. Vamos vibrando pelo João Pedro Scarpa Zinsli, esse tem um probleminha aí um pouco mais grave no quesito psicológico, que esse azul vai acalmando ele, um róseo. Vamos vibrando pelo Daio Aparecido da Silva Barbosa, que teve uma parada cardíaca. Vamos vibrando pelo Ney Rodrigues, que está no Hospital da Vila. Pela Sueli Aparecida Conrad Nascimento, ela da Rua São José dos Campos, 470, lá em Caraguatatuba. Que ela receba nossas energias de lá. Vamos vibrando também pela Rosemary Pelossi Raposo, no Hospital Valdemar Costa Neto Filho. Ela já saiu do hospital, se não me engano, né? Mas que continue se recuperando, continue recebendo nossas vibrações. Vamos vibrando pela Paula Medeiros, que está se recuperando de uma cirurgia na coluna, já deve estar bem melhor, mas que continue recebendo essas energias. Vamos vibrando pela Júlia Esther Tene Marques da Silva, que a Júlia receba nossas melhores energias. Eu vejo um amarelo muito para a Júlia. Apareceu aqui. Vamos vibrar pela Zuleika, pelo Sr. Edson, pelo nosso amigo Derson Altran Júnior, com essa família tão abençoada, está passando aí por dificuldades, provações, porque eles aguentam, eles são especiais para nós, para todos ali que convivem, sabem de quem eu estou falando, do que eu estou falando. Que recebam o nosso carinho, nosso amor. E uma vibração especial para Lourdes da Silva Kagensky, que vai recebendo também nossas melhores vibrações. Para finalizar, pessoal, a gente está numa vibração boa. Ó, eu vou colocar as minhas mãos assim em torno do meu copo de água, tá? E eu vou deixar aqui enquanto eu rezo o Pai Nosso, tá? Mas tem que ser um Pai Nosso sentido, tá? Sente ele aqui, e quando você quer que ele esteja aqui, você tem que querer que ele esteja acreditando, transformando, entendeu? A energia também, a sua, uma mais parecida com a dele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas à medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus.
Só mais um passo antes de fechar. Aquela pirâmide lá no farol, ela vai sendo encaminhada para os beneditinos, vai sendo levantada em 1, 2, 3, 4, 5, para os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus, vamos mantendo aquela casa fechada, aguardando nossos trabalhos, nossa volta. Que seja breve, né? Calorman. O Calorman, eu não vibrei pelo Calorman. Tinha colocado ele aqui. Pessoal, mais uma vibração especial só antes da gente fechar, tá? Esse precisa da gente, ele tá com dor, um senhor de idade, problemas cardíacos, rins, não é fácil. Então vamos vibrar aí pelo Calorman Tatagiba Azevedo. Tatagiba Azevedo, tá? Calorman Tatagiba Azevedo. Que ele receba aí essas cores principalmente que acalmam, porque a dor tá grande. Um azul. E um verde também. No seu cardíaco. No seu gástrico. Vamos aquecendo esse irmão. Para que ele tenha um pouco de tranquilidade. Sinta menos dor nesse momento. Graças a Deus. Achei. Desculpa, André, tinha esquecido do Calorman, mas que ele receba a nossa bênção aí, tá, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Obrigado pela oportunidade. Tenham uma ótima noite. Lembrando, mantenham as vibrações, tá? Não é só agora. Lembra? Vamos se manter condicionado, continuar vigiando e manter aí ao longo do dia. Se precisar usar uma cor para mentalizar alguma coisa, né? Tem bastante material aí que dá para vocês encontrarem. É um material vasto. Obrigado, viu? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.